Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário, é o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Graça e paz, meus queridos irmãos, estamos aqui no maná diário. E nesse maná diário, nós trataremos do tema Não é tarde para recomeçar. Eu quero dizer para vocês que melhor seria se não houvesse a necessidade de um recomeço para as nossas vidas, se as nossas ações fossem mais assertivas, se os nossos pensamentos nos levassem exatamente para o ponto onde nós desejamos chegar. Mas, infelizmente, desde o Jardim do Éden, não é assim. O ser humano, ele tem errado, ele tem falhado, mas Deus nos colocou de uma forma tão incrível nessa terra que nos deu a oportunidade de um novo recomeço. Foi por isso que Deus colocou o homem no propósito do tempo chamado Cronos. Cronos nada mais é do que essa possibilidade de medir o tempo, do que essa possibilidade de viver um dia após o outro. A palavra do Senhor diz o seguinte, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então, a cada dia que se inicia, você tem uma nova oportunidade, você tem uma nova chance. O seu coração acaba recebendo uma injeção de motivação. Para quê? Para que você possa, então, andar segundo Deus deseja que você ande. E nesse maná diário de hoje, falando sobre não é o fim do recomeço, nós veremos 3 pontos cruciais para que o recomeço realmente aconteça de forma poderosa para a nossa vida. E eu quero ler com vocês o que está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 17, que diz assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Presta atenção, esse moço, o filho pródigo, ele pediu ao pai que entregasse para ele a sua herança. Detalhe, o pai dele ainda estava vivo. Ele não honrou o pai dele, respeitando, amando, sabendo que tudo aquilo que havia sido construído foi construído com muito esforço, com muita luta, com muito suor, com muita dedicação. E tudo aquilo que foi construído para o bem comum da família. Mas o filho pródigo tomou algumas decisões que o colocou em uma situação complicada. E para que eu e você experimente um novo recomeço, nós precisamos ter consciência. A consciência precisa ser despertada em nós. Nós precisamos entender que nós erramos, porque nós não vamos mudar de vida se continuarmos achando que estamos certos. São muitas pessoas que estão sofrendo terrivelmente, porque na sua mente eles não têm a consciência de que estão errados. E quanto mais você insiste em algo que está errado, pior vai ficando a sua situação, pior vai ficando a sua vida. E a palavra do Senhor diz o seguinte, que esse homem, ele pegou todo esse recurso que o pai havia entregado para ele, foi para uma terra longínqua,
Olha só as decisões erradas. Ele saiu de perto da família. Ele saiu de perto da família para curtir a sua vida. Ele não saiu de perto da família porque Deus o enviou para outro lugar. Ele saiu de perto da família porque ele queria esbanjar. Ele achou que aquele dinheiro nunca iria acabar. E ele vai para uma terra longínqua, ele gasta esse dinheiro com as meretrizes, ele gasta esse dinheiro nas farras, nas festas, até que ele fica sem nada. Talvez você já teve muitos amigos, pessoas que estavam sempre à sua volta, enquanto você esteve equilibradamente bem. Mas infelizmente, ao acabar esse recurso, as pessoas começam então a dar volta e fugir, com medo de você pedir um dinheiro emprestado, com medo de você pedir talvez um emprego, com medo de você pedir uma ajuda. E foi isso que aconteceu com esse homem. Ele terminou sozinho. E o último estágio da situação dele era estar cuidando de porcos. Na cultura brasileira, é comum cuidar de porcos no interior das cidades e do Brasil. E afinal de contas, para o nosso país é um grande negócio. A carne suína, ela é comercializada, mas para o judeu era humilhação, porque eles tinham uma legislação divina que proibia até o consumo da carne de porcos. E a situação daquele homem era tão terrível que ele desejava alimentar das alfarrobas que os porcos comiam. Agora imagina, um moço que teve tudo na vida, numa situação como essa daqui que nós acabamos de ouvir. Mas a palavra do Senhor diz que ele, caindo em si, porque quem age dessa forma está fora de si. Então a primeira coisa que precisa acontecer, os 3 pontos cruciais para nós experimentarmos um recomeço, é tomar consciência, cair em si. Você precisa cair em si que essas decisões que você tomou não foram boas para você. Ele caiu em si, ele voltou à consciência e ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Então qual era a situação dele? Situação de fome e miséria, enquanto aqueles que eram servos dele também estavam vivendo uma vida abundante. Talvez, quando você faz uma análise do que você já viveu, de situações, experiências, você lembra e diz: puxa vida, como que eu cheguei na situação que eu estou hoje? Então, quando nós tomamos consciência, imediatamente nós precisamos tomar uma decisão. O versículo 18 diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Porque, na verdade, ele sabia que os trabalhadores do pai dele tinham uma vida muito melhor do que aquela que ele estava tendo. Então, primeiro passo, tomar consciência. Segundo passo, se encher com essa decisão. Ter essa decisão formalizada em sua mente. Alimentar esse pensamento. Então, essa decisão era de se levantar, de ir encontrar o Pai, de pedir perdão. Agora, nós precisamos entender o seguinte: quando nós tomamos consciência, que é o primeiro ponto, muitas vezes nós caímos em desespero e pranto, porque nós caímos em si e vemos a realidade como ela realmente é. A segunda situação é tomar essa decisão, porque não é fácil encarar aquele que nós desprezamos, encarar aquele que nós buscamos uma herança com ele ainda vivo. Talvez a sua situação seja semelhante, mas com algumas particularidades. Talvez você vai ter que encarar sua mãe, talvez você vai ter que encarar seu filho,
Talvez você vai ter que encontrar com aquele amigo que há muito tempo você não vê, com aquele líder que talvez você venha desprezando há tanto tempo, com aquelas pessoas que sempre estiveram ali para estender a mão para você e por algum motivo você tomou decisões que te levou para longe dessas pessoas. Então esse moço, ele começou a alimentar o pensamento de se levantar. Você não pode ficar no chão. Você não pode continuar nesse chiqueiro. Esse não é o lugar que Deus escolheu para você. O lugar que Deus escolheu para você é um lugar onde você vai viver a abundância. É um lugar onde você vai crescer em todos os sentidos da tua vida. Então, primeiro ponto, tomar consciência. Segundo ponto, tomar uma decisão. Terceiro ponto, está no versículo 20. E levantando-se, foi para o seu pai. É ação. Porque não adianta nada você ter consciência, você tomar uma decisão e não executá-la. São muitas pessoas que planejam, que sonham e que querem tantas coisas na vida, mas elas somente realizarão se elas colocarem em ação. Porque se ela ficar apenas no campo da mente e não houver ação sobre essa decisão, você vai apenas se torturar cada vez mais. Mas quando você age na intensidade certa, na direção certa, pelo tempo certo, sabe o que acontece? Os resultados positivos começam a chegar. E a palavra do Senhor diz que ele se levantou, foi ter com seu pai. Vinha ele longe, ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele correndo, o abraçou e o beijou. Glória a Deus! O pai dele estava louco de vontade de vê-lo. O pai dele queria estar com ele. E a palavra do Senhor diz que quando ele encontra com o pai, ele diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Só que o pai dele não permite nem que ele continue a segunda parte, dizendo que queria ser como um dos seus trabalhadores. Porque o pai dele disse: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Aleluia! Ainda dá tempo de recomeçar. Ele não foi tratado como um servo, como um escravo. Muito pelo contrário, ele foi restabelecido à família. Sabe o que eu quero dizer com isso? Quando você se mover na direção certa, as portas vão começar a se abrir. Você não sofrerá aquilo que você continua sofrendo. Em nome de Jesus, guarde essa mensagem no seu espírito. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de viver um recomeço, de viver uma nova história. Eu quero orar com você, abençoando a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por essa pessoa que imagina que é o fim, que não dá tempo de mais nada, que acabou tudo. Traga fé, traga esperança neste coração. E toda arma forjada no inferno contra essa vida, eu estou repreendendo agora. Hoje, segunda-feira, o Senhor há de trazer uma injeção de ânimo para essa vida, para que esse homem e essa mulher possa sim avançar de acordo com o teu propósito. Em nome de Jesus, alegra este coração e muda a história desse homem e dessa mulher, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Mas antes de você sair, não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com o máximo de pessoas. É bem provável que tenha pessoas esperando você mandar um vídeo desse para ele. Me ajude a levar a palavra de Deus para essas pessoas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.